Então, meu povo, nessa aula nós vamos falar sobre variância e desvio padrão. Não tem como eu falar de desvio padrão sem falar de variância. Outro detalhe, é um conteúdo que cai pouco no Enem, sim. Ah, professor, beleza, não vou nem olhar para essa matéria. Tá vacilando, porque quando cai é muito simples, pessoal. Geralmente é questão conceitual. Se você souber o que é um desvio padrão, você vai olhar para a questão e vai saber fazer, e é um pontinho garantido. E é nota garantida no Enem. E para você que está fazendo, seja lá qual curso, galera, não pode deixar de estudar os conteúdos que são fáceis. E esse aqui é o caso de um conteúdo muito, mas muito simples mesmo. Beleza? Bom, para você que não me conhece, sou o professor Marcelo. Eu tenho mais de 20 anos que eu trabalho em sala de aula, como professor de matemática. De 2010 para cá, já trabalho com o Enem. Já corrigi todas as provas de 2010 para cá. Portanto, eu sei o que, que cai, o que, que não cai e o que, que mais cai nas provas. Beleza, meu povo? Bom, vamos lá para a aula então, né? Vamos estudar um pouquinho, vamos ver o que que a gente vai precisar estudar de fato, pessoal. Vamos começar assim, ó, vamos fazer a análise de uma amostra da idade, essa idade em anos, para vocês entenderem o conceito de desvio padrão, beleza? Por exemplo, ó, vamos supor que eu tenho uma comunidade, dessa comunidade vou tirar algumas amostras das idades das idades, tá? De 3 pessoas. Olha lá, ó, cada amostra tem 3 pessoas, ó. Beleza? Ah, pessoal, mas só isso? É só para a gente entender o conceito mesmo de desvio padrão. Então, eu tenho a amostra um, onde eu tenho as idades 3, 50 e 100. Eu tenho a amostra 2, que é 50, 51 e 50. E tem a amostra 3, que é 10, 60 e 83. Pessoal, sem a gente fazer cálculo nenhum, pensa um pouquinho comigo. Qual das 3 amostras, olhando aqui, você acha que é mais confiável? Olha o termo que eu estou olhando, que eu estou usando, hein? Vou melhorar o termo. Olhando para essas 3 amostras, qual delas você acha que é a mais regular? Daqui a pouco a gente vai responder isso daqui. Olha só, se você calcular a amostra um, você vai encontrar a média aritmética igual a 51. Se eu calcular a média aritmética da amostra 2, também vou encontrar 51. Se eu calcular a média aritmética da amostra 3, também vou encontrar 51. Embora as 3 médias sejam iguais, pessoal, a que está mais regular que é a amostra 2. Já até falei isso com vocês. Por quê? Todas elas estão bem próximas da média. Para se calcular o desvio padrão, uma referência que a gente usa é a média aritmética, tá? Observa que a amostra um, os termos, inclusive aqui, ó, 3 anos e 100 anos, estão bem distantes da média. Olha a amostra 3, 10, 60 e 83, estão distantes da média. Já a amostra 2, ó, 50, 51 e 52, eles estão bem próximos da média. Ou seja, essa amostra 2, ela é mais regular, ela é mais homogênea, ela é menos dispersa. Todos esses 3 termos que eu usei aqui são termos que são usados em prova. Daqui a pouco eu vou mostrar eles ali vocês, tá bom? Então, galera, a amostra um e a amostra 3 não seriam um bom objeto de estudo para a gente analisar. A melhor amostra para a gente analisar aqui seria a amostra 2. E ela vai usar justamente o desvio padrão para calcular isso, que a gente vai aprender daqui a pouco, tá bom? Olha só, então, meu povo, significa dizer que a média da amostra 2, que deu 51, ela tem um menor desvio padrão em relação às outras. Por quê? Ela está menos dispersa, está mais homogênea, está mais regular. Todos esses termos são usados em prova. Daqui a pouco eu vou falar sobre eles com vocês, tá bom? Então, olha só, mais regular, quando a gente fala menor desvio padrão, ele está mais regular, ele é mais homogêneo, ele é menos disperso, beleza? A gente pode concluir que apenas a média
não é um bom parâmetro para se definir uma amostra. Por isso que a gente tem o desvio padrão, galera. O desvio padrão, ele vai me ajudar a verificar em uma amostra de milhões, se aquela amostra é melhor do que uma outra amostra de outros tantos milhões. Tá legal? Mas vamos lá, vamos devagar. A gente fez uma análise agora usando diagrama. A gente vai fazer uma análise agora gráfica. Observa o seguinte, olha esse gráfico e olha esse gráfico. Sem fazer nenhum tipo de cálculo, qual desses 2 é mais confiável? Qual desses 2 os elementos estão menos dispersos? Qual dos 2 gráficos os elementos são mais regulares? Qual dos 2 gráficos os elementos são mais homogêneos? É claro que é o gráfico número 2, né, pessoal? Aqui no gráfico número 1, no primeiro gráfico, olha o que está acontecendo, os elementos estão mais dispersos. Eu estou comparando com o outro gráfico, tá? Eles são menos regulares, ou seja, menos homogêneo. Estou lembrando que eu estou comparando com outro gráfico. Já o outro gráfico, o que vai acontecer aqui, ó, que eu vou ter um desvio padrão muito alto. Já no outro gráfico, olha o que vai acontecer aqui, ó. Os elementos estão menos dispersos, é mais regular, ele é mais homogêneo, tá? Pessoal, olha esses termos aqui, ó. Ou seja, o desvio padrão vai ser o menor possível. Porque o que acontece aqui, meu povo, é o seguinte, ó. Aqui a gente vai ter uma média. Eu tenho uma média aqui. Olha como é que eles estão bem distantes da média, ó. Ó, estão bem distantes da média, ó. Olha aqui, ó. Já esse daqui, ó, provavelmente eu vou ter uma média aqui no centro e eles estão bem mais próximos da média, ó, bem mais próximos da média. Então, esse gráfico aqui, ó, esse gráfico aqui, com certeza, em relação a esse outro aqui, vai ter um desvio padrão menor quando a gente for fazer os cálculos, tá? Quero fazer a seguinte observação com vocês. Desvio padrão é a medida de dispersão que indica o quanto os elementos de uma amostra estão afastados, ó, ou dispersos em relação à média. Então a gente vai precisar da média para calcular o desvio padrão, tá bom? Agora grava esses termos aqui, ó. Mais disperso, menos regular, menos homogêneo. Quanto mais disperso, maior o desvio padrão. Quanto menos regular ou menos homogêneo os elementos estão em relação à média, sempre em relação à média, o desvio padrão vai ser muito alto. Já aqui, ó, em relação à média, quando os elementos forem menos dispersos, porque eu vou ter um menor desvio padrão, quando os elementos forem mais regular ou mais homogêneos, a gente vai ter um desvio padrão menor. Beleza, galera? Tranquilo. Bom, e como calcular o desvio padrão? Galera, antes de calcular o desvio padrão, eu vou pedir para você curtir, pedir para você se inscrever nesse canal, aperta aí o sino das notificações para você receber notificação quando eu colocar vídeo novo aí para vocês, tá legal? Esse canal é um canal exclusivo só de conteúdos que caem no Enem. Nada que além disso, pessoal, eu vejo muito canal aí dando conteúdos que não caem no Enem. Matérias que são pouco cobradas no Enem ou que nunca nem caiu no Enem. Tá legal? Bom, então vamos continuar aí. O que vai acontecer é o seguinte: como a gente vai calcular o desvio padrão, pessoal? Para calcular o desvio padrão, a gente vai precisar de um negocinho chamado variância. O que é isso, professor? Respira bem, relaxa, que não é difícil, não. Variância é a soma dos quadrados da variação. Quando falar variância, pessoal, lembra do termo variação. Lembra lá? Delta V é igual a delta S sobre delta T, lá da física? Ó, isso aqui é a variação da velocidade, é a velocidade final menos a velocidade inicial. Delta S é um espaço, é uma distância final pela distância inicial. Delta T é o tempo final menos o tempo inicial. É a mesma definição aqui que a gente vai usar.
Olha o que que eu falei que é variação, é diferença. Diferença entre quem? Entre os elementos de uma amostra com a sua média, ó, lembra que eu falei que a gente vai usar média? Pela razão da quantidade de elementos de uma amostra. Professor, entendi bulufas. Olha como é que é tranquilo. Vamos supor que eu tenho essa amostra aqui com 3 elementos e eu quero calcular o desvio padrão. A gente vai calcular usando exatamente isso aqui, ó. É a soma dos quadrados da variação, ou seja, a diferença entre os elementos com a média. Então, a primeira coisa que a gente vai calcular aqui é a média, pessoal. Vamos lá calcular a média? A média é 10 mais 20 mais 30 dividido por 3. Isso aqui vai dar 60, dividido por 3 vai dar 20. Então, a minha média foi 20. O que que eu vou fazer agora? Vou pegar a diferença entre os elementos dessa amostra com a média. Como assim, professor? Ó, esse símbolo aqui, ó, é sigma, tá? Significa sigma. É usado para a gente definir variância, tá? Toda vez que a gente usa variância na matemática, a gente usa esse símbolo aí, tá? Olha o que que eu fiz, pessoal. A média a média menos, ó, a diferença, menos quem? Um dos elementos. Mais, ele não falou que é soma? Mais o quadrado de quem? De um elemento pela a diferença de um elemento pela média. Aqui, ó, a média menos o 20, ó, a média menos o 20. Professor, eu poderia fazer o elemento menos a média? Pode, pessoal. Se você fizer isso aqui, ó, 3 menos 2 ao quadrado ou 2 menos 3 ao quadrado, isso aqui vai dar menos 1. Ao quadrado vai dar 1 do mesmo jeito, ó. 1 ao quadrado igual a 1, ó. Beleza? Então, tanto faz quem menos quem aqui, não importa. Olha o outro aqui, ó. A soma do quadrado da diferença do elemento com a média, ó. Média menos 30. Pela razão da quantidade de elementos. Eu não tenho 3 elementos? 3 elementos. Então, a minha variância vai ser o seguinte, ó. 20 menos 10 dá 10 ao quadrado. 20 menos 20, zero. Coloquei aqui para a gente ver ao quadrado. E 20 menos 30 dá menos 10, pessoal. Então, vai ficar 100, que é 10 ao quadrado. Zero ao quadrado é zero. Menos 10 ao quadrado também dá 100, dividido por 3. Isso aqui vai ser 200 dividido por 3. 200 dividido por 3, pessoal, dá uma dízima periódica, que é 66,66666. Essa barrinha aqui significa uma dízima periódica, tá? E como que eu vou calcular o desvio padrão? Ora, o desvio padrão nada mais é que a raiz quadrada da variância. Só isso. A única coisa que você vai ter trabalho em fazer é calcular a variância, galera. Beleza? Ora, então eu vou calcular a raiz quadrada de 66. Professor, mas como que eu vou calcular a raiz quadrada de 66? Geralmente, ele vai dar as opções lá, por exemplo, letra A, B, C, D e E. Você tem que usar a malandragem. Qual a raiz quadrada mais próxima dessa aqui que seja exata? Concorda que é o 64? Então, essa raiz aqui vai ser 8, alguma coisa. Eu não preciso nem calcular ela. Eu sei que é 8, alguma coisa. A que tiver 8 aqui, a depender de como o enunciado vai pedir, o valor aproximado do desvio padrão é aí 8, alguma coisa. Aí ele vai dar um 9, vai dar um 8. Como ele quer aproximadamente, aqui ó, 8,1, 8,9, ó, já distanciou mais. Deu 10,1, 12. Então tem que usar a malandragem também. A raiz quadrada exata mais próxima de 66 é o 64, então vai dar 8, alguma coisa. Tá lá, ó, aproximadamente 8,1. Beleza, galera? Espero ter sido claro com vocês, tá bom? Espero ter sido claro. Vamos formalizar essa ideia aqui? Vamos formalizar. Como assim? Vamos supor que eu tenho uma amostra lá, ó, de N elementos, tá? Tenho N elementos aqui, ó. Ó, tem N elementos. O que que a gente vai fazer? Vai calcular a média,
A média geralmente é um x barra. Pode ser um M? Pode, tanto faz. X barra que eu estou usando aqui só para indicar que é a média. Como que eu vou calcular a variância? Vai ser a média menos um dos elementos elevado ao quadrado, mais a média menos outro elemento elevado ao quadrado, mais a média menos um outro elemento elevado ao quadrado, mais a média menos outro elemento elevado ao quadrado, mais. E vai embora, galera. Aqui, ó, coloquei, aqui é um n aqui, tá? Aqui é um n, ó. Dividido por n, que é a quantidade de elementos que eu tenho. Tá bom? Professor, mas se o Enem der 100 termos, ele não vai fazer isso. Ele não vai mandar você fazer isso aqui 100 vezes, tá? Existem outras maneiras de se calcular a variância, mas aí é um estudo mais aprofundado. Você pode ter 1 milhão de elementos, mas existem outras formas de se fazer. Tá bom, pessoal? Essa daqui é a forma que cai no Enem. E ele não vai te dar 100 elementos para você calcular de forma alguma. Tá legal? E falei para vocês que o desvio padrão nada mais é que a raiz quadrada da variância. É isso daqui, ó, que é o desvio padrão que a gente vai precisar calcular. Tem uma questãozinha que caiu no Enem 2019 que eu vou corrigir com vocês. E também é aplicação direta. Se cair alguma coisa disso aqui, pessoal, vai ser aplicação direta de fórmula. O Enem não vai complicar vocês por causa de desvio padrão. Não vai mesmo. Ele nunca complicou por causa de desvio padrão. Tá legal? Bom, vamos lá. Observação importante. Ó, eu já vi que é em concurso isso aqui, ó. Se todos os elementos de uma amostra forem iguais, podemos afirmar que o desvio padrão é zero. Claro, pessoal. Se todos os elementos forem iguais, vamos supor, a média, ó, 10, 10 e 10. A média aqui vai ser 10. Ora, se eu for calcular a variância, não vai ficar 10 menos 10 ao quadrado, mais 10 menos 10 ao quadrado, vai dar tudo zero aqui, ó. Se a variância deu zero, então meu desvio padrão também vai dar zero. Já vi isso cair em concurso. E muita, mas muita gente erra isso aqui. Definição, galera. Tá bom? Bom, vamos lá. Olha essa questão que caiu na VUNESP. VUNESP é um vestibular bem conhecido aí a nível de Brasil, tá? Durante a coleta de dados de um determinado conjunto, percebeu-se que todos os elementos do conjunto possuíam o mesmo valor, ó, que eu acabei de falar. Nessas condições, podemos afirmar que o desvio padrão desse conjunto será. Galera, não tem nem que pensar aqui. Ó, caiu no vestibular. E não foi o único que eu já vi cair esse tipo de questão. Se todos os elementos de uma amostra forem iguais, ou de um determinado conjunto forem iguais, é lógico que o desvio padrão vai dar zero, porque a variância deu zero. Tá bom? Aproveitar e pedir para você fazer o seu comentário. Deixe seu comentário aí. Você conhecia já desvio padrão? Já tinha aprendido dessa forma? Gostou da definição de desvio padrão? Eu vejo gente definindo errado o desvio padrão aqui na internet, hein? No YouTube. Cuidado, cuidado dos vídeos que vocês assistem. Tá bom, pessoal? Aproveitar também para você dar sua sugestão aí de conteúdos. Qual conteúdo você gostaria que eu apresentasse aqui para vocês? Ah, professor, eu gostei do seu estilo de aula, gostaria que você desse logaritmo, probabilidade, análise combinatória. Coloque aí sua sugestão, beleza? Mas vamos continuar aqui, ó. Olha essa questão que caiu no Enem 2006, para vocês verem que a coisa é tranquila. O procedimento de perda rápida de peso é comum, estou aqui no texto, hein? É comum entre os atletas dos esportes de combate. Para participar de um torneio, 4 atletas da categoria de 66 quilos, peso pena, foram submetidos à dieta balanceada e atividades físicas. Realizaram 3 pesagens antes do início do torneio. Pelo regulamento do torneio, a primeira luta deverá ocorrer entre o atleta. Olha aqui, ó, a palavrinha mais regular, ó. Tá vendo aí? Olha o que ele colocou. Pelo regulamento do torneio,
a luta deverá ocorrer entre os atletas mais regular e menos regular, ó, menos regular, quanto aos pesos. As informações com base nas pesagens dos atletas estão no quadro. Vamos lá ver o que ele está perguntando aqui, ó. Após as 3 pesagens, os organizadores do torneio informaram aos atletas quais deles se enfrentariam na primeira luta. Ele falou que a primeira luta seria entre aquele mais regular, com menos regular. O que significa mais regular? Maior desvio padrão. O que significa aliás, é o contrário aqui, né? Mais regular é o menor desvio padrão, né, pessoal? Aqui, ó. Aqui é menor. Aqui, ó. O mais regular, aqui, ó, lembra do gráfico? Aqui, ó, tá todos os pontinhos um próximo do outro, é mais regular. Esse mais regular aqui, ó, tem menor desvio padrão. Quanto menos regular, ó, estão bem dispersos aqui, ó, bem dispersos, maior desvio padrão. Agora olha para cá, olha para cá. Concorda que esse aqui, ó, é o maior desvio padrão entre todos aqui? Entre todos, esse aqui é o maior desvio padrão. Se ele é o maior desvio padrão, ele é o menos regular, ó. Ele é o menos regular. Então, o que vai acontecer? Agora eu quero mais regular. O mais regular é o que tem o menor desvio padrão. Quem é o que tem o menor desvio padrão? Esse daqui, ó. Esse aqui é o mais regular, porque ele tem o menor desvio padrão. Ora, galera, então quais são os atletas que vão se enfrentarem na primeira luta? Os atletas 2 e 3. Professor, e aquelas outras informações lá? Para enfeite, o Enem precisa dar informação aqui de alguma coisa. Ele deu a tabela completinha. Aí eu lembro que tem gente que calculou média, mediana, não sabia como fazer o desvio padrão, a definição de desvio padrão, aí embola tudo, tá? O Enem fez isso aqui só para complicar, só para o cara olhar, e agora? Vou ter que calcular média, vou ter que calcular mediana? Não precisava, não precisava mesmo. Tá bom? Vamos lá? Olha essa outra questão aqui, ó. Também questão de definição. A temperatura máxima de uma cidade foi registrada durante 2 semanas. Ele está chamando esse sigma aqui, ó, de variância. Variância é a mesma coisa que variação. Põe isso na cabecinha de vocês, tá? Aí vamos ver o que ele perguntou antes de ir para o quadro. Analisando os dados, podemos afirmar que a semana que houve maior variação, galera, se eu tenho maior variação, significa que eu tenho também maior o quê? Desvio padrão. Se eu tenho menor variação, significa que eu tenho menor desvio padrão. Isso porque a fórmula fala o seguinte, que o desvio padrão, o desvio padrão é a raiz quadrada da variância, não, correto? Eles são diretamente proporcionais. Quanto maior a variância, maior o desvio padrão. Quanto menor a variância, menor o desvio padrão. Ó, quanto maior a variância, maior o desvio padrão. Menor a variância, menor o desvio padrão. O que o exercício me pediu? Analisando os dados, podemos afirmar que a semana em que houve maior variação de temperatura foi maior variação, não é maior desvio padrão? Qual dos dois aqui houve maior desvio padrão, pessoal? Ó, maior variância é maior desvio padrão. Olha para cá, esse aqui foi o menos regular, ó. Se ele foi o menos regular, significa o quê? Maior desvio padrão. Beleza, pessoal? Ele não quer de maior variação? Maior variação é maior desvio padrão. Ou seja, esse aqui foi o menos regular. Vamos lá para as opções? Vou direto aqui na resposta. A segunda semana, olha essa segunda semana aqui.
pois o seu desvio padrão é maior do que a da primeira semana. É isso mesmo, prontinho. Olha o que que ele falou na letra A. Ele a maior variação, foi a primeira semana, pois a sua média foi maior que a média da segunda. Não tem nada a ver variância com média. A média a gente usa para calcular o desvio padrão, para calcular a variância, aliás, tá? Ela não tem relação nenhuma com maior ou menor variação, tá? Olha a letra B, pessoal. A primeira semana, pois seu desvio padrão é menor do que o da segunda. Isso é verdade. Esse desvio padrão é menor do que esse. Mas ele não quer o menor, ele quer o maior variação, ele quer o maior desvio padrão. Olha a letra C. A segunda semana, pois a sua média é menor que a média da primeira semana. A média não tem nada a ver com a variação, pessoal. Tá legal? O que tem a ver com a variação é o desvio padrão. Portanto, letra D. A segunda semana, pois o seu desvio padrão é maior do que o da primeira. É isso daí. Letra D de dado. Beleza? Olha o Enem 2019. Antes de fazer o Enem 2019, na descrição desse vídeo tem um link do meu curso completo, pessoal. Se você está querendo mais conteúdos, reforçar mais esse conteúdo, o meu curso é um curso completo, completo, pessoal, de tudo que você precisa para o Enem. Lá eu vou dar dicas, vou dar macete, vou falar para vocês as questões que mais caem, as questões que menos caem, as questões que não caem no Enem, tá bom? Lá tem tudo, lista de exercício, todas as questões do Enem corrigida de 2010 para cá, todas corrigidas, tá bom? É um curso completaço de matemática, galera. Ó, eu garanto vocês, não perde para nenhum curso aí a qualidade, tá? E o preço é um preço desse tamanhozinho. Eu vejo muita gente vendendo curso caro. Geralmente o aluno não tem condições, eu já fui aluno também, eu não tinha condições de pagar curso caro. Pessoas pagar um curso caro para matemática, biologia, física, química, você vai pagar um curso, vai pagar muita coisa e às vezes não vale a pena pagar tão caro assim, tá? E eu garanto, não pede qualidade para ninguém. Mas vamos lá para a questão. Enem 2019. Um fiscal de certa empresa de ônibus registra o tempo, em minutos, que o motorista novato gasta para completar certo percurso. No quadro 1 figuram o tempo gasto pelo motorista ao realizar o mesmo percurso 7 vezes. O quadro 2 apresenta uma classificação para variabilidade. Variabilidade é a mesma coisa que variação. E variação é a mesma coisa que o que, galera? Variância. Se falou em variância, vai ter aquele cálculo, professor? Provavelmente. Mas vamos prosseguir. Então, o quadro 2 apresenta uma classificação para a variabilidade do tempo, segundo o valor do desvio padrão. Tá vendo? Ó? Variabilidade e desvio padrão. São coisas relacionadas. Vamos lá. Vamos ver o que, que ele pediu aqui, ó. Com base nas informações apresentadas nos quadros, a variabilidade, ou seja, a variância, vai ser quando? Ou seja, olha o que, que ele falou aqui, ó. Variabilidade. Aí ele classificou a variabilidade. Se a variância estiver entre 0 e 2, ela vai ser extremamente baixa. Se estiver entre 2 e 4, olha, observe que tem um menor igual aqui, ó. Ó, menor igual, ela vai ser baixa. Se ela estiver entre 4 e 6, vai ser moderada. Se a variância estiver entre 6 e 8, vai ser alta. Se a variância for maior do que 8, ela é extremamente alta. Variância de quem, galera? Do tempo, tá aqui, ó, ele me deu o tempo aqui, ó. Como que se calcula a variância? Ora, antes disso eu preciso calcular quem? A média, né? Vou precisar de calcular a média. Deixa eu apagar isso aqui para a gente calcular a média. Vamos lá. Cadê minha borracha? Não, quero minha borracha. Cadê minha borracha? Pô, borracha, borrachinha, cadê você? Tá aqui, ó. Aqui a minha borrachinha aqui, ó. Apagar isso aqui, ó, porque tá embolado aqui, ó. Primeira coisa que a gente vai calcular é a média, correto?
Bom, a média é a soma de todo mundo dividido por 7, que ele falou que são 7 vezes, ó. O percurso foi feito 7 vezes. Somando essa galera toda aí, dá 343, dividido por 7 dá exatamente 49. Agora sim eu vou calcular a variância, pessoal. O que que é a variância mesmo? Vou pegar novamente a minha borrachinha aqui, ó. Esqueci de apagar aqui, galera. Aqui, ó. O que que é a variância? É a média menos um dos elementos. É a diferença da média menos um dos elementos elevado ao quadrado, somado com a média menos o outro elemento ao quadrado, somado. Vai embora, ó. Eu peguei a média e subtraí por cada elemento desse aqui e elevei ao quadrado. Dividido por 7, porque são 7 vezes. Tá bom? Bom, galera, 49 menos 48 dá 1 ao quadrado. 49 menos 54 dá 5 ao quadrado. 49 menos 50 dá menos 1 ao quadrado. E assim vai, ó. 49 menos 46 dá 3 ao quadrado. 49 menos 44 dá 5 ao quadrado. 49 menos 52 dá menos 3, né? Ao quadrado. Já coloquei 3 porque vai dar positivo mesmo. E 49 menos 49 dá 0 ao quadrado. Então ficou 1 mais 25 mais 1 mais 9 mais 25 mais 9 mais 0, não precisa colocar. Somando essa galera toda aí vai dar 70 dividido por 7. Então, tá aí, ó. A variância deu 7. Mas ele quer que a gente calcule a variância, ó, a variância relativo ao desvio padrão em minutos, ó. Então a minha variância vai ser igual, ó, desvio padrão, né, raiz quadrada da variância. Ele que não colocou aqui, ó, variabilidade e desvio padrão em relação ao tempo. Então tá aqui, ó. Porque ele colocou essa sigma aqui, pessoal, porque a unidade vai ser de tempo, vai ser a mesma unidade. Então a raiz quadrada de 10. Qual a raiz quadrada mais próxima de 10 aqui? Na de 9? De 9 dá quanto? Dá 3, alguma coisa. Então o 3 está entre quem aqui, ó? Entre 2 e 4, ó. Entre 2 e 4. Então, o que a gente está procurando aí é variabilidade o quê? Baixa, letra B de bola. Cuidado, cuidado, que ele não estava querendo isso daqui não, ó. Ele está querendo o desvio padrão do tempo, tá bom? O desvio padrão, eu preciso da variância para calcular. Beleza, meu povo? Espero ter sido claro com vocês. Valeu, pessoal.